amém? Também aqueles que estão nos assistindo através da internet, que você possa também estar sentindo a mesma presença do Espírito Santo, que você possa estar tendo as mesmas experiências com o nosso Deus. É muito bom estarmos juntos aqui para celebrar, para cultuar a Deus. Nós vamos agora, eu e minha esposa, vamos ter uns dias que nós vamos estar fora, vamos ter aí 3 finais de semana que nós vamos estar ausentes, mas ausentes fisicamente, mas presentes aqui, orando e acompanhando cada um de vocês. Um tempo atrás a gente fez um momento aqui no culto e eu orei por um dos meus filhos, um dos nossos filhos, e eu até falei daquele texto que os filhos são como flechas, né, na aljava de um guerreiro. E eu falei assim, eu nunca imaginei que eu ia lançar uma flecha tão longe, né? Porque agora nós estamos indo para acompanhar o nascimento do nosso neto, queremos orar com ele, com a família e declarar as bênçãos. Sabemos que Deus está fazendo algo especial ali. Então vamos ficar uns dias fora exatamente por causa da distância, mas em breve estaremos juntos novamente. Mas eu sei que enquanto isso a igreja vai continuar com todas as atividades normais, tudo correndo tranquilamente. Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos fazer a ceia, eu não esqueci da ceia não, tá? Nós vamos fazer a ceia no final do culto. Daí, juntamente com as crianças, elas voltam para participarmos todos juntos da ceia do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra com você, em cima de um texto que foi falado inclusive aqui hoje, foi dado o início, né, já da palavra. Bom, isso, né? As crianças, elas estão no mesmo espírito. E eu quero que você abra o seu livro, a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 23. Um salmo bem conhecido de todos nós, um salmo tão tremendo, tão forte. Ele sintetiza todas as coisas, ele tem a simplicidade de uma criança, mas também tem uma profundidade muito grande para todos nós, para que todos nós possamos aprender algo. E esse salmo, ele diz o seguinte, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Uma outra versão diz assim, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Eu vou fazer aqui uma comparação de 2 versões. Assim. A gente sempre fala, né, que tem várias versões, mas dizem a mesma coisa. Eu estou fazendo aqui um parâmetro entre a Nova Versão Internacional e a Almeida Revista e Corrigida. Na outra versão ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, e me conduz a águas tranquilas, guia-me mansamente, diz a outra versão, restaura o meu vigor. A outra versão diz, refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Essa aqui está igual nas duas. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Na outra versão diz, no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me protegem. Outra versão diz, me consola. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida. E voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. A outra versão diz, eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Esse texto ele é atribuído a Davi, um homem segundo o coração de Deus. E teria sido escrito, segundo alguns relatam, quando ele estava cercado por seus inimigos, em um oásis e à noite. Era nesse momento, nessa situação em que Davi escreve esse salmo. Na verdade, esse salmo é uma declaração de quem busca no Senhor a força necessária contra os inimigos, contra as perseguições, contra tudo de mal que pudesse acontecer. Na verdade, esse salmo é uma oração poderosa, uma oração muito poderosa. E ele começa dizendo assim, eu não vou ter falta de nada.
Nada vai me fazer falta. Note que não é terei tudo o que eu quiser. Muitas pessoas leem esses salmos e pensam assim, eu vou ter tudo o que eu quero. O Senhor é meu pastor, eu tenho tudo o que eu quero. Mas não é bem assim que o texto está falando. Ele diz que você não vai ter falta de nada. Muitas vezes a gente tem sonhos de consumo. Quem aqui tem sonhos de consumo? Quase ninguém tem. Eu pensei que todo mundo ia levantar a mão, assim, até me surpreendi agora. Mas a gente tem sonhos, tem desejos de coisas que a gente quer. Não é assim? É normal a gente querer coisas. Tem um que quer uma bicicleta. Eu queria tanto ter uma bicicleta. Tal. O outro fala assim, eu queria ter uma moto. Eu queria ter uma moto, mas uma moto daquelas grandonas, assim, daquelas bem barulhentas, que acorda todo mundo na rua. Eu queria ter um carro. Eu queria ter um carrão. Era isso que eu queria ter. Na verdade, um carro bem legal. Outro fala assim, eu queria ter um avião. Cada um tem um sonho. O que o texto está dizendo não é que você vai ter tudo. Ele está dizendo, eu não vou ter falta de nada. Tudo que eu tenho é o suficiente para mim. Eu posso querer coisas, mas o que eu tenho já me satisfaz. É isso que o salmista está dizendo. O fato de eu não ter alguma das coisas que eu quero, não me impede de estar na presença de Deus. É isso que o salmista está dizendo, é isso que Davi está falando. Amados, esse salmo é tão profundo, porque ele relata experiências com Deus, experiências que ele teve com Deus. Amados, é tão tremendo esse salmo. Muitas vezes eu tive o desejo no coração de ministrar uma série de mensagens em cima desse texto, porque ele é muito profundo, tem muitas coisas. E se Deus permitir, um dia eu vou fazer isso ainda. Se Deus permitir, eu vou fazer. Aliás, um tempo atrás nós falamos sobre o fruto do Espírito. E eu trouxe várias mensagens, sobre cada fruto uma mensagem. E eu fui intercalando com outras palavras, até para não ficar sempre no mesmo sentido, né? Não parecer que era a mesma coisa, mas um dia chegou uma pessoa e falou assim, pastor, o senhor está pregando sobre o fruto do Espírito? Eu falei assim, ele vai dar um testemunho, ele vai dizer assim, puxa, eu estou sendo edificado, eu estou sendo confrontado em várias coisas na minha vida. Ele falou assim, quando que o senhor vai parar de falar sobre isso? Eu falei, como assim? Quando o senhor vai parar de falar sobre esse assunto? O senhor já falou quantas vezes? Eu falei, são 9 o fruto do Espírito. Eu vou falar os 9, todos eles, porque todos são importantes. E eu falei assim, e sabe quando que eu vou parar? Quando você já tiver todos eles. Quando você já tiver todos eles, aí eu disse assim, não preciso mais falar, glória a Deus. Agora a gente pode caminhar de uma outra forma. Amados, a palavra de Deus, ela nos edifica, toda ela vem para trazer mudanças. A gente foi conversar, estava com Bira, a gente foi conversar com uma pessoa, ela esteve aqui, nessa época que a gente estava ministrando sobre o fruto do Espírito. E ela falou assim, pastor, eu entrei naquela igreja, tinha um monte de bandeira, cada uma com um fruto do Espírito. Eu falei assim, meu Deus, eu falei, só de entrar eu já senti algo. E aí eu fiquei pensando, embaixo de qual que eu vou sentar? Eu vou ser ministrada por esse fruto, então eu quero escolher o que eu quero. Eu estou precisando de longanimidade, eu estou precisando de mansidão, eu estou precisando de paz, eu estou precisando de amor, eu estou precisando de todos. Eu falei assim, olha como é diferente, né? Às vezes a mesma palavra em uma pessoa, ela toca, e a outra não dá importância. Depende do quê? De estarmos sensíveis à palavra de Deus. E é isso que o salmista faz. Ele está sensível à palavra de Deus. Ele começa a falar, e em poucos versículos, ele traz tanta coisa. E eu nem pretendo e nem tenho como falar sobre tudo agora, nesse momento. Então, nós vamos nos ater a alguns detalhes desse texto, para que a gente possa avançar. Nesse texto, Davi está falando sobre Deus, e ele está dizendo assim, Deus, eu vejo o Senhor fazendo a mesma função que eu faço. Davi era um pastor
pastor de ovelhas. Quando ele foi chamado para ser ungido, ele estava cuidando das ovelhas. Ele nem estava no jantar. Ele diz assim, está faltando um, cadê? Não tem mais um? Eu falei, tem um pequenininho, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Nós não vamos começar sem ele. Não vamos começar sem ele. Ele era pastor e ele atribui a Deus a mesma função. Só que ele diz assim, é o meu pastor, é o meu. Ele é que me cuida, ele que me orienta, ele que me... Assim como eu faço com as ovelhas que eu tenho para cuidar, Deus, eu vejo o Senhor fazendo as mesmas coisas na minha vida. Por isso que ele pode dizer, o Senhor é o meu pastor. Quantos de nós será que pode dizer isso? Senhor, o Senhor é o meu pastor. É o Senhor quem cuida de mim. Eu sei que o mal que estiver me afligindo, não importa qual seja. Eu sei que eu não consigo resistir, eu sei que eu não consigo mudar muitas situações, mas o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai cuidar de mim. E eu não vou ter falta de nada. Amados, quando ele fala no meu pastor, ele está falando de intimidade. Ele está falando de relacionamento, um relacionamento estreito. E ele Davi destaca os instrumentos que Deus usa para cuidar das suas ovelhas, a vara e o cajado. E esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. A vara e o cajado. São os instrumentos na mão de Deus. Os instrumentos que um pastor tem nas suas mãos. E Davi via desse jeito. Deus como um pastor, cuidando dele, tendo em suas mãos a vara e um cajado. Aquilo que ele fazia para as suas ovelhas, ele via Deus fazendo com ele, o mesmo cuidado. E ele sabia que pastorear era cumprir uma missão. Pastorear é cumprir uma missão. A mesma missão que Jesus estabeleceu com Pedro. Quando ele pergunta para Pedro, ele diz assim, Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Claro, Senhor, que eu te amo. Ele pergunta 3 vezes. Ele diz assim, então, apacenta as minhas ovelhas. Percebe que Jesus diz assim, seja um pastor, mas as ovelhas são minhas. Você cuida das ovelhas para mim. O salmista, Davi, ele está dizendo aqui que ele percebe quão frágeis são as ovelhas. Quanto elas necessitam de cuidado, de proteção. E por isso mesmo ele tira essa conclusão, ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Eu tenho a proteção do Senhor através destes 2 instrumentos. Às vezes a gente acha que os instrumentos na mão de Deus são para castigar. A vara, vamos castigar, vamos ver quem que eu vou bater agora. Primeiro desce a varada, depois uma cajadada. Não foi o suficiente a vara foi muito fininha, então agora é o cajado, é mais pesado. A gente pensa que Deus age dessa forma, para nos punir. Quantos aqui já não pensaram nisso? Que Deus está nos punindo, Deus nos castigando por alguma coisa. Mas vamos analisar cada um desses instrumentos na mão de Deus. A vara e o cajado. Se nós formos olhar a vara, nós podemos compará-la à palavra de Deus. A vara é a palavra de Deus. Esse é o significado. A vara é um galho, um pedaço de uma árvore. Ela tem essa função de proteção, de proximidade, mas na verdade ela é uma extensão dos braços do pastor. Uma forma do pastor alcançar um pouco mais longe. Existem diversas passagens bíblicas que falam sobre aquilo que nós temos em nossas mãos. Moisés tinha uma vara, era o que ele tinha nas suas mãos. Davi tinha 5 pedras lisas, diz uma passagem. Ele tinha 5 pedras lisas e que foi o que ele usou para derrubar o gigante. Tinha um menininho, que a Bíblia relata, diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E foi com isso que Jesus fez tantas coisas. O que você tem nas tuas mãos?
Já pensou nisso? O que você tem? Quando você olha para as tuas mãos, o que eu tenho nas minhas mãos? O que Deus tem me dado? O que Deus tem colocado para mim? A vara, ela tem funções, tem algumas funções. Uma delas é de proteção. A palavra hebraica para isso é shebet. Significa vara mesmo, ou galho, ou um ramo. Também ela tem uma alusão à espada. Por isso a palavra de Deus. A espada. Ela representa uma autoridade. A nossa autoridade vem da onde? Da palavra de Deus. A autoridade que nós temos vem quando nós estamos embasados na palavra de Deus. Por isso que os discípulos e as pessoas que estavam ouvindo Jesus, eles ouviam e falavam assim, mas ele fala diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os doutores da lei. Ele não fala que nem uma pessoa que é doutor na lei. Mas ele fala com autoridade. Ele fala com a palavra de Deus. Por isso, a vara significa a palavra de Deus. Alguns pensam que a vara é para bater. A vara é para castigar, mas não é. Tem pais que têm varinha nas suas casas. Quantos pais têm varinha aqui na casa? Ninguém! Meu Deus do céu! Eu estou cada vez mais surpreso aqui. Nós vamos ter que dar um presente para vocês, uma varinha. Mas tem pais que pensam que varinha é para bater no filho. Ah, vou castigar meu filho agora. Não é essa a função. A vara é para tirar a estultícia. É para isso que serve a vara. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. É para isso. Ela tem uma função. E os pais precisam fazer isso. Para corrigir, para ensinar, para disciplinar. Não é punição. Por isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca é punição. Ah, você vai ter que ler a Bíblia. Não é punição. É um privilégio. Nós vamos das coisas. Estultícia é aquele que se comporta de maneira tola, com estupidez. Isso é estultícia. É para tirar isso. Não é para castigar. Fez coisa errada, agora você vai ver. Nós temos que ter a vara, e vamos ter que ter mesmo, e saber como usar a vara. Quando usar a vara. O pai vai castigar com raiva, vai lá e solta a varada, fica vermelha as costas da criança. Não é assim, não é dessa forma. Se nós não usarmos a palavra, é tolice. Quem não usa a palavra é tolice. Quem não usa a vara está sendo tolo. Está sendo tolo. Nós temos que saber usar a vara, temos que saber usar a palavra de Deus em todas as situações. Principalmente nas situações difíceis. Nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis nós devemos buscar a palavra de Deus. Nós vamos buscar a palavra. Não só nesses momentos, mas nesses momentos também. Na verdade, nós precisamos usar a palavra em todos os momentos, porque ela é proteção. A palavra de Deus é proteção sobre as nossas vidas. Com a vara, o pastor afastava as ovelhas dos lugares perigosos. Quais são esses lugares perigosos? Quais será que são os lugares perigosos, pastor? Para a ovelha, às vezes a gente identifica de uma forma mais fácil. É o lobo, é o predador, é um buraco, uma armadilha. A gente vê isso, né? A ovelha não vê. Ela cai nessas armadilhas. Mas nós também temos armadilhas. Quais as armadilhas que podem acontecer na nossa vida? Tem tantas. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser problemas familiares. Tantas coisas que podem acontecer e se tornam uma armadilha para nós. Nos afastam da presença de Deus. Nos tiram da presença de Deus. E nós precisamos buscar a palavra. O pastor tem que vir com a vara, com a palavra,
com posicionamento contra o pecado. Tem pessoas que falam, para que ficar falando de pecado? Porque nós precisamos conhecer para ir contra ele. Se eu não sei que é pecado, às vezes eu faço sem saber. Eu não sabia que era pecado. Pois é, por isso que eu preciso conhecer. Muitas pessoas querem que você concorde com a situação que ela está vivendo. Ela está vivendo já há muito tempo naquela situação. E você vai falar em cima da palavra, você fala assim, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, a palavra diz assim. Não, eu não quero ouvir. Ela já se acostumou. Já se acostumou com o pecado, já se acostumou a viver com a coisa errada. Mas é a palavra que vem, é a vara. A palavra vem para nos ensinar, para nos corrigir. Existe uma outra função na vara também, que é examinar. É através da palavra que nós vamos examinar todas as coisas. O pastor pega a vara e ele vai naquele pelo grande, né, que a ovelha tem, ele começa a olhar mais profundo, mais para baixo, mais para dentro, mais próximo do contato dela, para ver o que tem por baixo da lã. E quanto antes o pastor fizer isso, o pastor de ovelhas fizer isso, é melhor. Porque senão ele pode perceber quando a coisa já está mais grave, quando aquela enfermidade já se alastrou, já está num estágio bem mais adiantado. Enquanto isso, a lã encoberta tudo. A lã cobre, parece por fora, parece que está tudo bonitinho. Ai, que bonitinho, olha a lãzinha branquinha, fofinha. Mas se o pastor não pega a vara para separar um pouco essa lã e olhar lá embaixo para ver como está, muitas coisas podem ficar encobertas. Amados, Deus sabe, nosso pastor, o meu pastor, o seu pastor, Ele sabe, Ele conhece tudo que está no teu coração. Todas as coisas, tudo aquilo que passa no seu coração, Ele sabe o que está acontecendo. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, Ele sabe todas as necessidades. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 139, versículo 23, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, olha aqui dentro. Eu tenho a impressão quando ele fala isso, ele está afastando aquela lãzinha dele, diz assim, sonda-me, ó Deus, veja aqui, ó. Olha aqui como que eu estou, olha como está aqui dentro. O Senhor conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta tem algo que te ofende, mas me conduza nesse caminho, cura isso, tira isso de mim. Percebe como Davi, ele sabia o que era ser pastor, ele sabia o que era ser ovelha. Diz assim, Senhor, usa esse instrumento em mim, usa a tua palavra em mim, para que eu possa ser transformado. Com a vara, o pastor também usava para contar as ovelhas. Ele ia apontando 1, 2, 3. Epa, está faltando uma aqui. Está faltando uma, cadê? Deixa eu procurar melhor. Acende a luz, deixa eu procurar melhor aqui. Era com a vara que ele contava as ovelhas, para saber se todas voltaram. Porque as ovelhas saíam, mas depois elas tinham que voltar. E quando a ovelha se afasta, é sinal de perigo. Ah, não, eu não preciso ir todo domingo no culto. É muito, todo domingo? Ah, não. Eu preciso ter uma folga também. Preciso ter um descanso. Não, eu não vou levar meus filhos no culto. Deixa dormir, deixa descansar, deixa assistir televisão. Amados, é sinal de perigo. Por isso que usa a palavra. A vara é usada para isso. Por isso que Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, e ele diz assim, está lá no Evangelho de Lucas 15, no versículo 4, diz assim, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, 100 é bastante, eu tenho bastante ovelha, mas perdendo uma, não deixa as 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Ele vai atrás dessa ovelha até achá-la. Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida.
Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ele fala assim, vale a pena correr atrás dessa ovelha que está perdida. Fala da alegria que existe quando essa ovelha volta para o aprisco. Você que é líder de grupo de comunhão, conte as suas ovelhas. Conte as suas ovelhas, pega a varinha. Deixa eu ver, está faltando uma aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa ovelha? Procure por aquela que você perdeu ou aquela que se perdeu. E quando você encontrar, você vai poder se alegrar com ela. Amados, essa é a vara, um dos instrumentos na mão do pastor. Mas tem o cajado também. Se a vara é a palavra de Deus, o que será que é o cajado? Algo mais pesado do que a palavra. Eu achei que a palavra era o mais pesado. Não, tem algo que é mais pesado do que a vara. O amor. O cajado representa o amor, a compaixão. É muito maior. Não existe nada acima disso. Do amor de Deus. Amados, a única profissão que usa um cajado como símbolo é o pastor. É a única profissão que tem esse instrumento representando a função que ele exerce. Cada profissão tem uma. No direito é a balança, o símbolo do direito é a balança. Na engenharia é a engrenagem. Na arquitetura o esquadro, o compasso, são os instrumentos. Na medicina tem uma serpente enrolada num bastão que representa o veneno e o antídoto desse veneno. É esse o significado. Eles buscam aquilo que traz a enfermidade e a cura da enfermidade. O pastor tem o símbolo cajado, que é usado em benefício das ovelhas. O amor vem em benefício de todos nós. Não é um instrumento pesado para castigar quem merece. O amor não vem para castigar. Ele vem para restaurar. E quando o pastor usa o cajado, ele está dizendo assim, todos têm acesso ao amor do Pai. Todas as pessoas. Mas não, nós que estamos aqui temos, mas aquele que está lá fora, ele tem acesso ao mesmo amor. O amor de Deus veio por causa de cada pessoa, por causa dos pecadores. Questionavam Jesus dizendo assim, mas você se reúne com pecadores? Se houvesse essa mulher que está aí nos teus pés, você não deixaria ela fazer isso. Ele dizia assim, eu vim por causa dos perdidos. Eu não vim para que ninguém se perca, eu vim para manifestar o amor para todos. Amados, o cajado, o amor, é um instrumento de aproximação, para trazer para perto. É um agente de união entre Deus e o homem, entre o pastor e a sua ovelha. O desejo de Deus é que o homem sempre estivesse na sua presença. Sempre, sempre. Isso fala de intimidade, que a gente tenha intimidade. O amor de Jesus foi manifesto para que a gente pudesse voltar à presença de Deus. Ele manifestou o amor. Jesus morreu por amor. Foi por isso que ele morreu, para que eu e você pudéssemos estar na presença do Pai, ter intimidade novamente com Deus. O pastor usa o cajado para se aproximar da ovelha. Outra função do cajado, do amor, é erguer a ovelha. Quando a ovelha cai, se ela cai, ela está andando, ela cai, tem um buraco aqui, ela cai, e ela cai de costas, ela não consegue se desvirar. Já viu uma ovelha virada? Ela não consegue, ela tem dificuldade para ficar em pé de novo. Ela não consegue ficar em pé. É impressionante isso. Fica literalmente de pernas para o ar, como que pedindo socorro, socorro, socorro. Às vezes a gente é assim, né? A gente está com as mãos erguidas, está louvando, adorando Deus. Não, estou pedindo socorro, Deus. Eu estou pedindo socorro. Eu estou virado. E tem gente que fala mesmo, né?
Aí hoje eu estou virado. Está virado nesse sentido. Eu não consigo ficar em pé. Eu estou virado porque eu não consigo ficar em pé. Uma atitude de quem pede socorro. De quem não consegue se levantar sozinho. A não ser que haja uma intervenção. A não ser que venha um cajado, o amor, e nos desvire e coloque em pé novamente. É o amor que restaura todas as coisas. Quando o pastor usa o seu cajado, ele está manifestando o amor sobre a vida daquela ovelha. Porque se ele não fizer isso, vai ser presa fácil do inimigo. Não tem nem como correr. Ah, eu vou correr. Não, não dá nem para correr, eu vou só esperar. O que você está fazendo? Estou esperando. Esperando o quê? Esperando o fim. É isso. Não tem nada o que fazer. A função do cajado na mão do pastor é desvirar a ovelha, colocá-la em pé novamente. Às vezes as pessoas desanimam, mas cabe ao pastor mudar a posição e colocar essa ovelha em pé novamente. Tem ainda uma peculiaridade com relação aos filhotes, aos pequeninos, aos mais novinhos. Se o pastor colocar a mão, porque a gente pode desvirar usando a mão, mas se for na ovelhinha novinha, se usar a mão, isso pode fazer com que a mãe rejeite o filhote por causa do cheiro. Você tocou na criança. E por causa do cheiro que você transmite, a diferença, ela estranha isso e já rejeita. Por isso que ele usa o cajado, para não tocar com as suas mãos. O amor, ele vem para restaurar as famílias. Para que as famílias não sejam separadas. Para que a mãe não rejeite o filho. Para que o filho não queira mais estar na presença dos pais. O amor, ele traz essa restauração. Percebe a importância do cajado? Percebe a importância de cada um dos instrumentos de Deus? Davi percebeu de uma forma tão impactante. Às vezes a gente fala assim, não, mas ele só está ali fazendo um relato, está contando uma historinha. Não, ele está trazendo princípios, experiências de vida, que vêm para mudar todas as coisas. Outra atribuição do cajado é conduzir. O pastor conduz as suas ovelhas através do cajado. Se ele fosse usar para espancar, ele mataria. Se ele desse uma cajadada, ele mataria a ovelha. Ele usa para conduzir. Um simples toque ao lado da ovelha, vem assim, já é o suficiente para ela saber que precisa andar. Para saber que precisa buscar. Para saber que precisa mudar a direção. É para cá. Vamos para lá. Percebe como que é? E o que o salmista conclui, ele está dizendo assim, uma ovelha protegida, uma ovelha bem cuidada, ela reconhece a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas por quanto tempo que ela reconhece isso? Para sempre. Ela reconhece a bondade e a misericórdia do Senhor para sempre. Porque ela teve uma experiência com a palavra de Deus. Uma experiência com o amor, com a compaixão de Deus. E aí o pastor pode conduzir as suas ovelhas. João 21:17 fala dessa experiência de conduzir as ovelhas. A instrução de Jesus para Pedro. Ele diz assim, João 21:17, pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Fiquei magoado. Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus disse, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá a mesma atribuição para nós.
Diz assim, assim como o salmista, ele teve essa experiência e percebeu isso, Jesus veio para fazer da mesma forma, para que a gente entenda que a vara e o cajado nos protegem, nos consolam, cuidam de nós. Por isso que Jesus rogou ao Pai que ele enviasse outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vem para nos consolar. O Espírito Santo, ele vem como vara e cajado sobre as nossas vidas. Essa é a função do Espírito Santo. Ele vem com a palavra para nos fazer lembrar de toda a palavra de Deus e para que a gente perceba o amor de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o significado do Consolador, aquele que consola, para que a gente tivesse para sempre a vara e o cajado ao nosso lado, sabendo que temos um pastor, o nosso pastor. Ele vai nos conduzir sempre a pastos novos, pastos verdejantes, pasto fresquinho. Está dizendo que nós vamos ter o alimento necessário, tudo aquilo que nós precisamos, do cuidado. Amados, é assim que faz o pastor. Nós estamos pastoreando a igreja já há 25 anos, por aí, né? Se não passou, está perto. E eu vi muitas ovelhas se afastarem. Eu vi muitas ovelhas voltarem. Às vezes eu falo assim, pastor, aquela pessoa saiu falando mal de você. Você nem imagina o que essa pessoa fala de você. Eu falo assim, eu até posso imaginar, mas eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu vou deixar a porta aberta para que ela volte. Adianta eu ficar, está falando isso de mim, então você também, agora eu vou falar tudo de você. Você faz isso. Não, pode falar de mim. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas a porta vai continuar aberta. A porta vai estar sempre aberta. Mas isso é pastorear. Isso a gente só aprende com Jesus, a gente só aprende com Deus. O que eu vou usar? A palavra de Deus e o amor. São os instrumentos na mão do pastor. Mas tem um chicotinho aqui, tem um chicotinho. Onde é que eu deixei aquele chicotinho? Não tem. Não tem o chicotinho. Ele não usa. Mas algumas precisam. Não. A palavra e o amor. A vara e o cajado. Amados, as ovelhas que se afastaram, elas foram iludidas por causa de alguma outra voz. Mas é importante a gente saber que tem um pastor que cuida de nós. Tem um pastor que cuida de você. Sempre vai ter. Deus é o Deus que protege. Por isso que Jesus, ele fala assim, eu sou o bom pastor. Ele diz assim, eu sei que tem pastor que não é tão bom assim. Eu sei que tem pastor que usa as ovelhas com outra finalidade. Mas eu sou o bom pastor. Nós temos um modelo, nós temos uma referência. Jesus, Ele é o bom pastor. João 10, 14 diz assim, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Jesus está falando isso. Assim como eu conheço o Pai, Ele me conhece também. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu faço tudo por elas. Esse é o pastor que cuida das nossas vidas. O Senhor é o meu pastor. Amados, quando Davi está falando isso, ele não está falando por falar. Ele não está dizendo algo que é assim mesmo. Nós estamos buscando, como igreja, estamos nos reunindo toda manhã, às 5 horas da manhã, um grupo de pessoas, para orar sobre o tema do ano que vem. Então é um slogan, uma frase para impactar a gente. Não, nós queremos a direção de Deus. O que Deus está falando conosco, para a gente compartilhar com a igreja. É isso, Ele é o bom pastor. O texto ainda diz que, nesse texto, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, Ele diz assim, haverá um só rebanho e um só pastor. Não é para ter divisão, é para ser um só rebanho e um só pastor. Davi entendeu que as ovelhas precisavam de consolo, precisavam da vara, precisavam do cajado,
precisavam da presença do Espírito Santo, o óleo sobre a cabeça, o óleo que jamais falta sobre a cabeça, para que a gente possa habitar, viver na casa do Senhor para sempre. Amados, esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Se você não sabe qual é o propósito, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, é que você habite na casa dele para sempre. Não só por um instante, não só por um minuto, não só naquela necessidade, mas para sempre, a eternidade. A proposta de Deus é a eternidade na presença dele. Esse é o lugar que ele quer. E nós aprendemos muito. Nós aprendemos todos os dias. E quando nós entendemos aquilo que Davi está dizendo nesse salmo, o salmo mais conhecido talvez, porque ele consegue retratar tantas coisas tão fortes. O Senhor é o meu pastor. Quando eu vejo, as crianças falando aqui, o Senhor é meu pastor. Eu falo assim, que coisa tremenda, já está repetindo, já está entendendo aqui dentro que Ele é o nosso pastor. Ele que vem com a palavra, Ele que vem com amor, a vara e o cajado. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé? Cadê as crianças? As crianças ainda estão na aulinha? Vamos chamar as crianças também. Enquanto isso, eu quero orar com você. Enquanto as crianças vêm para cá, nós vamos nos posicionar para termos a ceia. A ceia do Senhor é um ato memorial que nós fazemos como igreja, dizendo, Senhor, o Senhor é o meu pastor, eu reconheço tudo aquilo que o Senhor tem feito, eu recebo a palavra que me corrige, que me instrui, que faz com que eu mude o caminho, pegue o caminho certo, o teu amor que é manifesto na minha vida todos os dias, para que eu possa aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós vamos participar da ceia até que Ele venha, até que Jesus volte, nós vamos ter esse ato. Então não são muitos mais, daqui a pouco nós vamos parar de fazer a ceia, porque o Senhor Jesus vai voltar e nós vamos estar com Ele para sempre, habitaremos com Ele para sempre, na casa do Senhor. Mas eu quero orar com você, enquanto as crianças estão terminando as atividades lá, eu quero orar com você, se você tiver liberdade, quiser fechar os seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, eu quero te louvar pela vida de cada pessoa aqui, também aqueles que estão nos ouvindo através da internet. Senhor, que essa palavra possa alcançar a cada pessoa, que cada um possa perceber a presença do Senhor, a vara, o cajado, receber a palavra, receber o amor do Senhor. Eu oro para que cada um tenha experiências contigo, possa ouvir a tua voz, saber o momento de ser corrigido e aceitar isso como uma oportunidade de mudança, como um crescimento. Pai, nós sabemos que os seus olhos de amor estão sobre nós. E nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade, cumprir o teu querer. Senhor, que cada pessoa aqui possa ter a sua vida totalmente restaurada. Aquele que, porventura, tenha caído em alguma armadilha, esteja precisando de socorro, esteja clamando socorro ao Senhor, que o Senhor venha com o seu cajado para colocar em pé novamente, o seu amor venha nos colocar em pé, venha nos restaurar, venha restaurar o relacionamento familiar, situações que pareciam perdidas, enfermidades que pareciam não ter cura, que o Senhor venha com teu toque e venha mudar as nossas vidas. Nós queremos te louvar, Senhor, queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Da mesma forma, nós queremos, nessa hora, quando vamos participar da ceia do Senhor, lembrar que o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, que Ele veio para trazer a palavra do Senhor e veio também para manifestar o amor que restaura todas as coisas na nossa vida. E nós queremos celebrar a Jesus Cristo, aquele que vive e vive para sempre, para que possamos, Senhor, habitar na casa do Senhor por todos os dias.
recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos ter aqui o momento da ceia. Muitas vezes algumas pessoas perguntam, mas quem que pode participar da ceia? Será que eu posso? Será que o pastor permite que eu participe da ceia? A Bíblia diz, cada um consulte a si mesmo. Eu que tenho que consultar, eu que tenho que dizer assim, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu tenho uma aliança. Ele diz assim, a nova aliança no meu sangue. Eu tenho essa aliança? Eu tenho. Então eu posso participar. Algumas pessoas até já se escandalizaram comigo, dizendo assim, mas você deixa criança participar? Assim, eu deixo. Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas e eu vou ser aquele que vai impedir. Eu não sou louco. Então, nós participamos. Todos aqueles que têm esse entendimento. Eu tenho uma aliança com Jesus. Se você tem, você pode participar, com certeza. Nós sempre participamos juntos, nós queremos participar juntos, tanto que a equipe de louvor nem está aqui, porque ela vai participar junto conosco. Todas as pessoas, em unidade, nós queremos ter esse momento. Agradecer ao Senhor. Você pode se servir, então, se você quiser vindo para se servir aqui, pode estar pegando, separe, mas não tome ainda a ceia, vamos fazer isso todos juntos. Tem lá atrás também? Tem. Então, se você quiser ir lá atrás, fica mais fácil. Temos algumas cestinhas, o material do cálice é descartável, você pode estar lançando fora no final da ceia. Vamos nos reunir em grupo. Será que a gente consegue fazer um grupo só? Vamos fazer um grupo só? Vamos dar a volta assim, pelo anel da igreja, assim, por fora. Vamos fazer uma roda só, um grupo só. Isso, pode. Abre ali, junto à parede. Faz junto à parede que é melhor. Assim a gente tem um pouco mais de espaço. Arthur, vamos pôr no início esse louvor? Tem como pôr no início e mais alto? Isso, obrigado. Vamos ouvir esse cântico de louvor e adoração. É em cima exatamente desse texto. O Senhor é o meu pastor. Vamos ouvir, pode tocar aí. Verdes pastos, leva-me às águas calmas. Ele é meu caminho certo, dando pelo vasco, onde a morte está bem perto. Eu estou seguro.
com óleo santo e o meu cálice transborda de amor. Eternamente me seguirá em sua casa estarei para sempre diante dos desejos. Aleluia. Aleluia. Existem alguns momentos da minha vida, especialmente ministerial, que ficarão marcados para sempre. Esse certamente é um deles. Esse momento está sendo muito especial. E o fato de estarmos juntos, em unidade, adorando a Deus, com certeza também está tocando o coração do nosso Pai. Vamos participar da ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei todas as vezes que o comerem, em memória de mim. Vamos tomar do pão. Da mesma forma, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerem isso, vocês celebrarão a Jesus até que Ele venha. É esse o nosso anelo, nós aguardamos pela vinda do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, nós participamos em comunhão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha... Quinta-feira, lembrando, quinta-feira tem o culto das mulheres. Cadê as mulheres? Quinta-feira temos culto às 20 horas. Com a pastora Nani. Amém? Deus abençoe, uma boa semana para todos. Dá um abraço na flecha.